Muito bom. E quem começa conversando com a gente é o Paulo Garolo, agrônomo de desenvolvimento de mercado, especialista da Bayer. Ele já está a postos aqui com a gente. Tem muita pergunta, viu, Garolo? A gente respondeu, a gente recebeu pergunta aí de todo o Brasil. O pessoal com muita dúvida em relação ao que fazer no controle da cigarrinha, quando o enfesamento aparece, quando os sintomas aparecem, enfim, tem bastante coisa para você responder aqui. E eu já quero começar te provocando, Garolo, trazendo aqui para nosso bate-papo o questionamento de um produtor lá de Chapecó, Santa Catarina. Aliás, é uma pergunta que nos remete lá para o futuro, Garolo. Vamos ouvir a pergunta dele. A pergunta é do Giovanni Bringuente, lá de Chapecó, Santa Catarina. Vamos lá. Minha pergunta é possível produzir milho nesse cenário de cigarinha? Vai ser todo ano assim? E aí, Garolo, vai ser todo ano assim? Ai, Deus. Pois é. Isso nos arremete, na verdade, a gente fazer uma lembrança e um histórico dessa situação da cigarrinha do milho como vetor de transmissão das doenças que compreende o complexo de enfesamento. Eu já vivi o primeiro surto, que é inclusive oficialmente considerado, né, no Brasil, que foi em 1995. Eu já estava na ativa, eu tenho 36 anos que eu trabalho com milho, né? E eu estava exatamente no olho do furacão, que foi na região aqui de Santa Helena de Goiás, o sudoeste goiano e o sul de Goiás, nas regiões baixas. Então esse problema começou, na verdade, em 1995, com impacto econômico, né, na época. E realmente foi um grande desafio. Essa época, essa cigarrinha apareceu infectiva, trouxe sérios problemas naquela época, pegou todo mundo de surpresa, ninguém nem conhecia sobre essa doença e sobre esse vetor que transmitia essa doença, né? Nessa época também, a gente memoriza que o Brasil plantava em torno de 5 milhões e meio de hectares de milho entre safrinha e verão. E tinha um detalhe, o milho plantado fora dessa época, safrinha e verão, quase que concentrava mais realmente no estado de Goiás. O estado de Goiás é conhecido, é famoso, né, como um estado de alto consumo de milho in natura. E nessa época, a única região, o único estado que mais tinha plantio de milho fora da época era o estado de Goiás. Então, nós tivemos o primeiro surto em 95 e a cigarrinha, ela prevaleceu infectiva até 98. E não sabe se explicar exatamente por que simplesmente ela deixou de aparecer da forma infectiva. Então, parou o problema, estacionou, estagnou esse problema, e em 98 foi a última vez que a gente teve, nessa época, né, foi a última vez que a gente teve a presença da praga infectiva com impacto econômico. Só que, como eu disse, nessa época o Brasil plantava em torno de 5 milhões e meio de hectares, dos quais mais de 75% era milho verão, e nós tínhamos aí por volta de 25%, talvez até 30% de milho safrinha, que concentrava no Mato Grosso, no oeste do Paraná, norte do Paraná, tínhamos áreas no sul de São Paulo, também com plantio de safrinha, e nada mais. E Goiás, né? O sudoeste goiano e o sul de Goiás, e nada mais de safrinha. Bom, voltou o problema com um grande impacto. Começou na Bahia em 2014 alguns indícios do retorno dessa praga, e depois em 2015, aí realmente ela voltou no sudoeste goiano, estourou no mesmo lugar da outra ocasião que eu já falei, e depois ela foi se dispersando pelo Brasil. Bom, não é de se estranhar. Por quê? Porque nos idos de 2015, nós já estávamos com 3 vezes mais a área que a gente tinha em 95. Então, nós passávamos de 15 milhões e meio de hectares de milho plantado em 2015. E com outro detalhe, a safrinha já ocupava mais de 50% desse volume todo plantado em milho. Então, nós já tínhamos em torno de 55% a 57% de milho safrinha.
A parte do verão, a gente também tinha em torno de 35% a 40%, só que nessa época de 2015, nós já temos o milho plantado no Brasil o ano inteiro. As áreas de irrigação, a gente inclusive tem o cadastramento de todas as áreas irrigadas no Brasil, e nessa época, então já de 2015, que já o volume era muito maior, a gente tem um volume também muito grande de áreas plantadas fora de época, ou seja, áreas de inverno. E isso compreende tanto para milho in natura, quanto para áreas de silagem. Nós temos as áreas de produção de sementes. Então, hoje no Brasil, desde 2015 até hoje, nós temos áreas de milho plantadas o ano inteirinho, em várias regiões, porque nós somos, né, privilegiados por Deus pelo nosso clima. O nosso clima comporta isso. Então, nós temos áreas hoje no Brasil plantadas o ano inteirinho. E hoje, nós passamos de 17 milhões de hectares de milho. Então, a pergunta é, será que vai sumir? Eu não acredito que vai sumir. O que a gente vai precisar é aprender a conviver com essa praga através de boas práticas de manejo. E é possível produzir milho nesse cenário? Não só é possível, como é necessário produzir milho nesse cenário. O que a gente vai precisar é realmente melhorar as nossas práticas de manejo para que a gente faça o controle efetivo dessa praga. Porque também tem um detalhe, uma vez a doença infectada na planta, ou seja, uma vez que a cigarrinha inocula a doença na planta, nós não temos mais hoje, né? Nós não temos nenhum outro tipo de produto que possa nos ajudar a conter a doença. Aí fica exclusivamente pela tolerância genética. Então, o que a gente precisa é realmente aprender a fazer o manejo, porque também contar só com a tolerância genética, a gente também não vai resolver o problema. Então, nós temos que ter um conjunto de boas práticas de manejo. E não é só uma, é um conjunto de boas práticas de manejo. E isso é que vai fazer realmente a gente conseguir mitigar o problema, mitigar essa praga, e isso vai fazer com que a gente continue evoluindo o plantio de milho no Brasil. Ô, Garolo. Só o último complemento. Pois não. Nós temos que lembrar que hoje o milho, além de ser um cereal de fundamental importância para a balança nacional econômica, a gente também lembra que o milho, além de fonte de alimento, fonte de energia, hoje nós também temos um avanço muito grande na exploração do milho na produção de etanol. É muito importante a gente lembrar que, principalmente o Mato Grosso, hoje, tem várias indústrias que já estão instaladas e que estão instalando para a produção de etanol. Então, o milho, além de alimento, ele ainda é uma fonte energética de biocombustível. Só aproveitando o seu conhecimento, Garolo, queria que você explicasse para a gente um pouquinho, você falou de vetor infectado. O que infecta essa cigarrinha e qual o potencial de dano aí, enfim, o que ela traz de consequência para a planta? Então, a cigarrinha do milho, que é a Dáulbulus maíz, é a que predomina. Existem outras espécies de Dáulbulus, eu não posso deixar de dizer, como, por exemplo, a Dáulbulus elimatus, que também é presente no Brasil, mas a que realmente predomina e que realmente tem a eficiência como vetor de transmissão é a Dáulbulus maíz. Essa cigarrinha, a pergunta, quem que começou primeiro, a praga ou a doença? É uma questão que não tem uma resposta científica que mostre para nós. O que acontece é o seguinte, sempre existiu a cigarrinha. A cigarrinha do milho, a Dáulbulus maíz, ela sempre esteve presente no sistema agrícola. Mas quando ela não é infectada com os agentes causais da doença, então ela é um inseto de baixa importância econômica. O impacto econômico de redução de produtividade da cultura do milho só pela cigarrinha
é muito pequeno, é bem inexpressivo. Agora, ela toma essa importância, como a gente está vendo hoje, eu diria que é a principal praga da cultura do milho, quando ela está infectada com os agentes causais. Ela adquire esses agentes causais em plantas que já estão infectadas. Então é assim que a gente vê a contaminação da cigarrinha. Até porque as ninfas da cigarrinha, elas não nascem infectivas. Mesmo oriundas de um casal de cigarrinhas adultas infectadas, as ninfas, elas não nascem infectivas. Essa transmissão, ela não vai para a ninfa. Então, ela realmente precisa adquirir os agentes causais de uma planta infectiva, que também esteja infectada. E aí ela passa a ser um inseto infectivo. E existem 3 agentes causais para as doenças do complexo de enfesamento. São 2 bactérias que pertencem à classe dos molicutes. A classe dos molicutes é uma classe de bactérias que se diferencia de todas as outras bactérias existentes no planeta. Essas bactérias, elas são desprovidas de membrana celular. Então, elas se diferem totalmente de todas as outras bactérias que existem no planeta. Além dessas 2 bactérias, a cigarrinha também pode se infectar com um vírus, que é o vírus do raiado fino. O vírus do raiado fino também é um dos agentes causais da doença que a gente chama de complexo de enfesamento. A cigarrinha, ela pode se infectar com um agente causal, ela pode se infectar com 2 agentes causais ao mesmo tempo, e também ela pode se infectar com os 3 agentes causais ao mesmo tempo. E dessa maneira, ela também pode transmitir os agentes causais, ou um, ou os 2, ou os 3 ao mesmo tempo, numa mesma planta. Então é assim que ocorre esse processo. Agora, quem nasceu primeiro, eu não sei, isso é que nem a pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ninguém responde, né? Quem começou? A gente não tem uma visão científica que explique quem começou primeiro, mas acredita-se que essa bactéria, por algum motivo, em algum momento ela conseguiu infectar uma planta de milho e a cigarrinha, ao sugar essa planta, ela acabou se tornando infectiva e esse processo foi ao longo do tempo. Muito bom. Meu caro, antes da gente prosseguir, deixa eu só dar um alô para o pessoal que está acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube, o Anderson Rama, lá de Vacaria, Rio Grande do Sul, Ereni Silva, Rio Verde, Goiás, o Matheus Maia, também lá de Rio Verde, o Mike Whitman, também falando aqui com a gente, o Abercio Hamilton, está falando direto de Sinop, está falando que lá em Sinop está 14 graus, imagina, Sinop 14 graus. O Arley da Silva, o Lucas Ferreira, lá de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. O Arley está falando com a gente de Sementes Plant, lá em Goiás. O Elton Souza, lá de Rio Verde. Enfim, pessoal conectado do Brasil inteiro. E deixa eu só te explicar, Garolo, como a gente chegou às perguntas que a gente vai te fazer agora. Nas últimas 2, 3 semanas, a gente abriu um cadastro aqui para que os produtores pudessem enviar pergunta, tirar dúvida, enfim, enviar suas perguntas aqui para a gente. Então, a gente pegou as perguntas que o pessoal mandou e agora cabe a você explicar para a gente, trazer as respostas aí, tirar essas dúvidas sobre as perguntas que vieram. São perguntas do Brasil inteiro, viu, Garolo? Tem pergunta do sul ao norte do país. E a gente já vai começar essa rodada de perguntas. Nesse bloco, a gente responde a pergunta do Luiz Gonzaga, lá do Rio Grande do Sul. Desculpa, a cidade é de São Luís Gonzaga. Cidade de São Luís Gonzaga, lá no Rio Grande do Sul. E quem enviou para a gente foi o Marcondes Piccoli. Vamos ver a pergunta dele. Cultivamos milho aqui na próxima safra e estamos preocupados com a presença da cigarrinha. Minha pergunta seria a seguinte: para as lavouras que vamos plantar no mês de setembro, qual a melhor estratégia que poderemos adotar para um melhor controle e com maior eficiência? E aí, garoto? Então, como eu disse, é um conjunto de práticas agrícolas, né?
O Rio Grande do Sul, às vezes, tem uma condição climática que pode ser muito favorável para o agricultor e para, vamos dizer, minimizar o efeito ou a presença, inclusive, da praga. Por quê? Porque normalmente no Rio Grande do Sul, os plantios começam em final de julho, agosto, se estendem até setembro no máximo, né? É o que predomina no plantio de milho verão no Rio Grande do Sul. A tiguera de milho é uma das grandes pontes para a cigarrinha persistir dentro de um ambiente. Então, a eliminação da tiguera de milho é extremamente importante para a gente reduzir tanto a população da cigarrinha, como também o potencial de plantas infectivas. Por quê? Porque normalmente a tiguera de milho, quando nasce, eu tenho cigarrinhas que já estão infectivas e elas vêm, elas se utilizam da planta de milho tiguera para se alimentar. Nesse processo de se alimentar, e ela acaba inoculando os agentes causais na planta tiguera. E a planta tiguera se torna uma ponte para o plantio da safra de verão seguinte. Então, a eliminação do milho tiguera, ou a redução do milho tiguera, é um dos principais processos aí, nesse caso, no manejo da cigarrinha. No Rio Grande do Sul, também a condição climática de frio, isso também minimiza muito tanto a população da praga, porque olha que interessante, né? Os ovos da cigarrinha, a partir de temperaturas igual ou menor do que 20 graus centígrados, eles não conseguem eclodir novas ninfas. Então, a própria temperatura de inverno, que deve estar ocorrendo, inclusive, agora no estado do Rio Grande do Sul, ela minimiza muito a população da cigarrinha para esses primeiros plantios de agosto e setembro. Então, a probabilidade é menor. Outra coisa que impacta é a questão também de temperatura no que se refere à taxa de transmissão. A taxa de transmissão, ela só é alta entre 100%, digamos, absoluto, a 80%, com temperaturas médias diárias entre 20 e 25 graus centígrados. Quando eu começo a cair a temperatura média do dia menor do que 20 graus centígrados, eu tenho uma taxa decrescente, mas de maneira vertiginosa, que quando eu chego a 16 graus de temperatura média, a taxa de transmissão, ela se torna praticamente 20% só. Então, a própria transmissão, mesmo em plantas que eu esteja fazendo, mesmo até em tiguera, ela se torna quase impossível de acontecer. Então diminui muito, tanto o potencial de inóculo diminui, quanto diminui a população da cigarrinha. Então, esses plantios do Rio Grande do Sul, na época normal, a tendência é bem menor. O risco de ocorrência é bem menor mesmo, é bem pequeno. O que aconteceu, na verdade, no Rio Grande do Sul, é que nessa última safra de verão, nós tivemos uma mudança na janela de plantio. E houve o plantio de milho verão até praticamente as primeiras semanas de novembro. E a partir de outubro, eu começo a ter uma marcha inversa, eu começo a criar, ou melhor, eu começo a entrar na zona de risco realmente. Então, o mês de setembro, ele ainda é um mês de baixo risco. Agora, a partir de outubro, meados de outubro em diante, aí sim eu começo a entrar num momento de maior risco. Por quê? Por justamente elevação da temperatura. E aí, todos os processos, taxa de eclosão de ovos, comprimento de ístares, taxa de migração, enfim, todos os processos, número de ovos por fêmea por dia, tudo isso se torna absoluto
quando eu estou em temperaturas entre 27 até 32 graus centígrados. E aí sim eu começo a ter uma condição extremamente favorável, tanto para todos os processos da praga, no que se refere ao desenvolvimento da praga, como também eu ainda estou na alta taxa de transmissão. Então, na verdade, outubro para frente é que a gente começa realmente a entrar no que a gente chama de zona de risco. Então, o mês de setembro ainda é um mês bem menos, digamos, arriscado. Agora, conselho, não deem folga para a cigarrinha. A cigarrinha é um inseto traiçoeiro. Então, o que a gente tem que fazer? Eliminação do milho tiguera, independente de onde for. Eliminação do milho tiguera. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, monitoramento da praga. Terceiro passo, presença da praga, eu tenho que entrar com proteção. E lembrar de tratar a semente de milho. Hoje não se planta mais a semente de milho sem um tratamento adequado para inseto sugador. Então, esses são passos básicos, independente do momento que eu vou plantar. Eu preciso fazer isso, no mínimo isso. Boa. Garolo, você já meio que respondeu a pergunta do Juliano, mas eu vou pedir para o Renan, de qualquer forma, colocar a pergunta dele aqui no ar, só para a gente complementar ou fazer algum acréscimo que for necessário. O Juliano Pereira é lá de Erechim, no Rio Grande do Sul, e ele pergunta o seguinte: qual a possibilidade da praga resistir ao inverno, no caso lá do Rio Grande do Sul? Correto. O inverno também não elimina praga, mas foi muito bom perguntar. Por quê? Porque a gente também não pode se equivocar, por isso que eu falo, todo cuidado é pouco, a gente tem que ter cuidado sempre. Por quê? Porque o inverno rigoroso, ele não elimina praga. Acredita-se até que essa praga, ela tem a capacidade, inclusive, de acúmulo de gordura. E com isso ela acaba não se extinguindo por condições de geada. Eu diminuo muito a população, com certeza. Morre muita praga. Mas uma coisa interessante é que essa praga também se abriga em mata nativa. E com isso, ela também acaba encontrando um ambiente que minimiza um pouco esses efeitos térmicos. Então, resumo da ópera, a gente precisa sempre estar de olho e não facilitar, independente da condição que a gente tenha. Agora, realmente, o estado do Rio Grande do Sul, especificamente, e algumas regiões, inclusive, de Santa Catarina, o risco de ocorrência é muito menor do que comparado com o Paraná para cima, incluindo o Centro-Oeste, é óbvio. Então, Paraná, Estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul para cima, o risco de ocorrência é realmente maior. O Rio Grande do Sul e as regiões de Santa Catarina que mais esfriam, que inclusive inclui-se geada e tudo mais, a tendência é de ser bem pequena mesmo o risco de ocorrência, mas não é zero. Portanto, sempre de olho e não facilitar com essa praga, porque é traiçoeira. E a gente está vendo também, ano a ano, que o aquecimento global que tanto se fala, a gente vem notando mudanças em temperatura mesmo nos estados do sul. Então, por esse motivo, sempre de olho. Não se engane, geada não vai exterminar a praga, não. Muito bom. Garolo, a gente começa outro bloco e o pessoal lá do sul continua com dúvidas, mas nesse aspecto agora das próximas perguntas, para o manejo durante a fase de desenvolvimento da lavoura. Vamos ver as perguntas enviadas aqui para a gente. Vamos lá. E o que é preciso fazer para me prevenir da cigarrinha durante toda a fase de desenvolvimento da cultura do milho? Então, de novo, é um conjunto de boas práticas, né? A gente, inclusive, tem um grupo de especialistas que é liderado pela CropLife Brasil, com a presença importante da Embrapa também dentro desse grupo, e em novembro a gente lançou
um manualzinho com as 10 boas práticas de manejo, e que está inclusive no nosso material Bayer, porque isso é domínio público, a gente participou da redação das 10 boas práticas de manejo. Então, o que é preciso fazer durante o ciclo da cultura? De novo, a gente começa no manejo da tiguera. Tá? O primeiro passo, manejo de tiguera, isso é fundamental. Segundo passo é o tratamento de sementes. A gente precisa tratar sementes, agora com um detalhe, aqui eu vou especificar um pouquinho mais, tá? O tratamento de sementes, ele precisa ser feito com produtos que tenham registro no Ministério da Agricultura, com dose para a cigarrinha do milho. Por quê? Porque normalmente o mesmo produto que você trabalha a cigarrinha do milho, ele também serve para o percevejo barriga verde, que é outra praga muito importante na cultura do milho hoje. Só que tem um detalhe. Nem todo produto comercial está registrado para as duas pragas. E quando ele não está registrado para as duas pragas, mesmo sendo do mesmo grupo químico, ou mesmo tendo, inclusive, o mesmo princípio ativo, se ele não está registrado, ele não tem a dose específica para a cigarrinha. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente produz um produto químico, a gente testa as questões de dose para a gente ser assertivo na recomendação. Se não tem a recomendação, eu não posso usar. Então, o primeiro passo é o tratamento de semente com foco em inseto sugador. Outra coisa que o agricultor precisa tomar cuidado é o seguinte: existem produtos químicos com o mesmo ingrediente ativo que eu encontro em produtos registrados para tratamento de semente, e eu também encontro produtos registrados para passar na folha, ou seja, manejo foliar. Não é correto a gente usar o produto que é registrado para folha no tratamento de semente. É outra coisa que a gente vê acontecer no campo. Por que não é correto? Nenhuma empresa faria 2 produtos iguais para finalidades diferentes se não fosse necessário. Se ele está registrado para tratamento de semente, é lá que eu vou utilizar. A gente tem que lembrar, pessoal, que um produto químico, ele não é composto só por ingrediente ativo. Ele também é composto por uma química que se chama surfactante. E o surfactante é a parte do produto que leva o ingrediente ativo dentro da planta. O surfactante para tratamento de semente é o surfactante para tratamento de semente, de folha de folha. Podem ser diferentes, e aí eu não vou ter a mesma eficiência. E ainda posso prejudicar a semente. Então, cuidado com isso. Tratem a semente, mas tratem de maneira correta. E lembrem-se, olhem a bula para ver se a dose é a mesma para o percevejo barriga verde e para a cigarrinha do milho, porque também tem produtos comerciais que têm doses diferentes, e o agricultor precisa ficar atento a isso, porque normalmente quando tem dose diferente, ela costuma ser maior para o alvo cigarrinha do milho. E se eu trato para percevejo, achando que eu estou fazendo o manejo correto, eu posso estar minimizando dose e, por consequência, eu posso estar reduzindo a eficiência do manejo. Bom, um outro passo que é muito importante é o passo do controle, que eu vou fazer via foliar. É monitoramento da praga, nos estágios principais é de V1 até V8, generalizando, de V1 a V8. Eu tenho que ter o foco na praga, estar sempre monitorando, e o índice é presença ou ausência da praga, eu entro com a defesa via foliar, com a aplicação do produto via foliar. Também prestar atenção que os produtos químicos que eu vou trabalhar, eles também têm que ser escolhidos desde que registrados oficialmente no Ministério da Agricultura com a praga-alvo da cigarrinha do milho. Observar e respeitar a dose de bula,
observar e respeitar o intervalo de reaplicação. Isso também é muito importante. Por quê? Porque a gente não pode aplicar além daquilo que o produto permite, nem além do tempo que ele exige para você reentrar com a aplicação. Outra coisa importante é respeitar o número de aplicações máximas de um produto químico no mesmo ciclo, porque senão eu começo a fazer pressão de seleção de insetos resistentes ao produto químico. Quando eu não respeito as orientações da bula, eu estou favorecendo a própria praga, desculpa, ao longo do tempo. Então eu preciso respeitar o que está na bula. Dose, intervalo de aplicação e número máximo de aplicações por ciclo da cultura. Isso é de fundamental importância dentro do manejo. O número de aplicações, até V8, é outra coisa que o agricultor tem que ficar de olho. Por quê? Porque também é comum o agricultor, às vezes, esperar ter mais praga para aplicar de novo. Para a cigarrinha, a gente não pode fazer isso. Os 7 dias, que é o que predomina de reentrada permitida pelas bulas da maioria dos produtos, que eu tenho a lista de todos, né? Eu sempre me atualizo com lista, porque de vez em quando tem novo produto registrado, e eu tenho que estar a par disso sempre. O número o intervalo de aplicação, na maioria dos produtos, praticamente 100% são 7 dias. 7 dias já é um intervalo longo demais. Por quê? Porque normalmente os produtos químicos dificilmente terão uma efetividade de controle de 7 dias realmente. Além disso, a gente tem que considerar que a planta de milho, a cada 3 dias e meio, no sul é 3 dias e meio, ela tem uma nova folha. A primeira nova folha, até ela está ainda coberta parcialmente com o produto, mas no 4º dia ela começa a emissão de uma nova folha de novo. E essa folha já não tem mais nada. Então, 7 dias já é um intervalo que a gente considera grande para entrar com reaplicação, demorado. Agora, tem ainda situações que o pessoal fica esperando mais. Bom, perde o controle, perde o bom manejo. Então, pessoal, cuidem disso, prestem atenção nisso, façam de maneira correta, porque 1 dia ou 2 de bobeada que a gente dá, até pela alta taxa de migração que esse inseto tem, a gente pode perder a rédea de tudo, e é por isso que muitos, vamos dizer, acidentes estão acontecendo aí, de grandes percas de produtividade. Então precisa prestar atenção nisso tudo. E até lá na frente, se tiver oportunidade, a gente também vai falar que a gente apoia muito o uso de produtos biológicos em conjunto com o produto químico, nunca sozinho, em conjunto, justamente para nos dar mais segurança em esperar 7 dias para entrar de novo com outra aplicação. Então, o produto biológico vai ajudar muito nessa situação. Então, é isso, tratar e fazer as aplicações de maneira correta. Dificilmente a gente vai fazer menos do que 4 aplicações para controle de cigarrinha, tá? Isso aí é quase que praxe, porque a cada 7 dias eu vou entrar com uma nova aplicação, são 2 folhas a cada 7 dias, então 8 folhas são 4 aplicações, porque até V8 eu tenho que estar realmente olhando, monitorando e na presença da praga entrar com a aplicação de inseticida. Bom, outra coisa ainda respondendo essa questão é em áreas de maior risco, em momentos de maior risco, como eu falei, a gente consegue ver e ter a previsibilidade de um momento de maior risco. Então, em momentos de maior risco, em áreas de maior pressão de praga infectiva, também o uso de materiais genéticos com melhor tolerância faz parte do manejo. Só que, nesse item, eu só quero alertar vocês de uma coisa, não adianta virar, agora eu só vou plantar híbrido de alta tolerância. Primeiro, não dá certo isso. Por quê? Mesmo híbridos de alta tolerância, se eles não receberem
todo esse passo a passo que eu estou falando, ele também perde produtividade e ele também sente o impacto, porque não existe nenhuma fonte ainda realmente conhecida de resistência. Existem fontes que a gente usa, poligenia, para a gente ter tolerância, mas resistência mesmo não tem. Então, pessoal, não é só na genética que eu vou tirar essa diferença, não. Muito pelo contrário. A genética é um ponto de apoio, como eu já disse. Em áreas específicas, é um ponto de apoio. Eu quero me tornar menos vulnerável, eu vou me tornar menos vulnerável. Mas não é só na genética e não é nisso que a gente vai conseguir resolver o problema agora, não. Nós temos que ter todas as práticas de manejo independente do nível de tolerância do híbrido, do material genético. Mas é um dos passos também de manejo. E a outra coisa é evitar o plantio do verão do tarde. Por quê? Justamente pela questão térmica. Como eu falei, à medida que a gente vai elevando a temperatura, a gente começa a propiciar e tornar o momento de maior risco. Então, evitar o plantio do verão do tarde é muito importante também. Muito bom. Ô Garolo, a próxima pergunta é do Wagner Lorenzetto, lá de Porá do Oeste. Ele vai nessa mesma linha, né, do cultivo, do desenvolvimento, do tratamento durante o desenvolvimento da cultura. Nós vamos passar até em agradecimento e respeito. Ele perdeu o tempo dele, ganhou o tempo dele, aliás, gravando essa entrevistinha para a gente, mas a gente já na sequência já vai passar a próxima pergunta também, ok? Vamos lá, okay. Para o Wagner Lorenzetto. A resposta do Garolo foi completíssima, acho que já respondeu aí a pergunta dele, mas vamos passar de qualquer jeito a pergunta dele, afinal de contas, ele teve bastante paciência aí para enviar essa pergunta para ele, em respeito, vamos passar a pergunta dele, vamos lá. O que é preciso fazer no desenvolvimento da cultura para o controle da cigarinha? Muito bem. E a próxima pergunta é do Cláudio Weiss, lá de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Qual que é o melhor manejo preventivo? Alguma dica específica aí? Como eu disse, o preventivo, o que é? Evitar o plantio do verão do tarde, nas áreas, ou se eu plantar, no momento que eu vou plantar, se ele for um momento de maior risco, aí sim eu posso escolher híbridos com melhor tolerância, não esquecer do manejo do milho tiguera, não esquecer do tratamento de semente e também fazer corretamente o uso dos defensivos agrícolas. Então, na verdade, é um conjunto de práticas sempre, mesmo a prevenção é da mesma forma, não tem uma única medida de prevenção, existe o conjunto de boas práticas de manejo. Olha, eu vou ser sincero, vai ser até redundante, mas manejo de cigarrinha sempre é um conjunto de práticas. Em nada que que as pessoas me perguntem, a resposta nunca vai mudar. Sempre é o conjunto das boas práticas. Um único pilar que eu não preste atenção, ele pode ser responsável por derrubar todinha a estrutura que eu estou montando. Então, sempre é o conjunto de boas práticas e nunca nada individual. Não tem um inseticida milagroso, não tem um biológico milagroso, não tem um híbrido milagroso, não tem um clima milagroso, nada milagroso. É o conjunto de todas as boas práticas e cuidados que vai fazer a gente mitigar o problema. Boa, Garolo. Bom, tem agora uma sequência de perguntas técnicas para você, Garolo. Vamos a ela. Vamos lá. E a gente começa com Montevidéu, lá em Goiás. Vamos lá. Opa! Qual a tecnologia utilizada, tá, para diminuir o efeito do vetor ou inibi-lo, para melhor produção? Olha, você sabe que eu sou aqui de Goiás, né? Rio Verde e Montevidéu era uma cidade só no passado, né? E eu estou aqui desde quando era uma cidade só. Pela voz aí,
eu imagino que esse agricultor que fez a pergunta deve ser o Koji Watanabe. Exatamente. É um agricultor famoso aqui do Montevidéu, um grande amigo, inclusive, meu. Eu diria o seguinte, nós não temos ainda nenhuma tecnologia específica para isso. Talvez nem na parte... A parte genética a gente está evoluindo muito. Pode ter certeza que uma das coisas que a gente está buscando é realmente entender e trazer fontes de resistência genética. Isso a gente está buscando e a gente está procurando trabalhar cada vez mais com híbridos com maior nível de tolerância. Isso a gente está buscando. Então estamos construindo. E quando eu estou falando isso, eu até posso dizer isso em nome da indústria de semente, porque esse é um trabalho conjunto, nós estamos buscando isso. Biotecnologia também não tem nada ainda que a gente possa aplicar para esse tipo de inseto. Então, nós não temos nada específico além das boas práticas de manejo, como eu já vim citando anteriormente. Então, por enquanto, o que a gente tem realmente é efetivar de maneira correta as boas práticas de manejo geral. Não tem nenhuma plataforma específica que possa mitigar isso, que não sejam o conjunto das boas práticas de manejo. Boa. Próxima pergunta vem lá de Presidente Prudente, interior de São Paulo, é o José Rafael Andrade. Ele quer saber quais os produtos mais eficientes em pesquisas hoje para o controle da tal praga. Ele cita aqui organofosforados, biológicos ou neonicotinoides, Garolo. Esse nominho é chato, né? Neonicotinoide é um nominho chato. Pois eu treinei bastante para falar rápido assim, tá? Tem que treinar bastante para falar rápido, neonicotinoide. Bom, na verdade, também uma coisa interessante. Na verdade, a gente nem pode dizer que tem o melhor produto. E realmente existem produtos que podem trazer uma eficiência em prazo maior, melhor. Então eu vou começar dizendo o seguinte, todos esses produtos que ele citou, todos são bons e todos têm aplicabilidade sim no manejo da cigarrinha. A gente pode talvez trazer essa resposta da seguinte forma, os neonicotinoides, eles são produtos que vão agir de forma sistêmica na planta, ou seja, ele vai entrar dentro da planta e ele vai agir dentro da planta. Quando a cigarrinha estiletar a planta, perfura a folha, ela passa pelo vaso do xilema para encontrar o vaso do floema. No vaso do xilema, quando ela atravessa o vaso do xilema, ela vai encontrar o neonicotinoide primeiro, que é o inseticida. E depois que ela vai atingir o floema, isso na folha de milho. O floema é por onde passa o açúcar. Eu falo o açúcar porque é o fotossintetizado principal que vai encher o grão, né? E a cigarrinha, ela tem como hábito, é o hábito dela, ela perfura a folha para buscar exatamente o floema da planta, para buscar exatamente o fotossintetizado da planta, para buscar exatamente o açúcar. Para isso, ela primeiro atravessa o xilema. O grupo de produtos químicos pertencente ao grupo os produtos químicos pertencentes ao grupo dos neonicotinoides, eles têm essa ação sistêmica e eles vão correr via xilema. Mas os neonicotinoides, eles têm uma outra particularidade que, para mim, é a mais importante, que é a ação também de translocação translaminar. O que significa isso? O grupo dos neonicotinoides, eles têm a capacidade de translocar também entre as células da folha e chega a depositar quantidades expressivas de produto na parte de baixo da folha. E aí tem uma particularidade para a cigarrinha. As ninfas da cigarrinha, a cigarrinha é um inseto terrível. Primeiro, a oviposição dela, a gente chama de oviposição endofítica. O que significa dizer? Que a cigarrinha consegue levantar a pelinha da folha do milho, a epiderme, a pelinha da folha do milho, ela levanta, oviposita na célula da folha e a pelinha cai por cima protegendo os ovos.
Olha como é terrível essa praga. Ela faz exatamente esse tipo de oviposição. E isso é feito na parte superior da folha, próximo à nervura central. Porém, após 6 a 8 dias, dependendo da temperatura, ocorre a eclosão dos ovos. E a ninfa, depois da primeira base de alimentação que ela tem, ela desce para a parte inferior da folha. E ali ela fica quase que estática. Ela fica escondida na parte de baixo da folha. Então, os neonicotinoides, por terem essa translocação translaminar, eles são produtos que nos auxiliam no controle da ninfa, porque tem esse outro detalhe. A ninfa, num período de 18 dias em média no Brasil, em 18 dias ela já é um adulto. E ela pode reinfestar a sua própria área. Então, o manejo de ninfa é fundamental. E esse processo, ele é muito melhor efetivado pelos neonicotinoides, exatamente pela translocação translaminar, que é típica desse grupo químico. Os organofosforados, aí tem outros grupos, organofosforados, nós temos o grupo dos fenilpirazóis, nós temos o grupo dos metilcarbamatos, que também podem ser utilizados no manejo da praga. Porém, esses produtos, eles são mais eficientes como produtos de contato. A praga também, quando ela chega na superfície, a praga adulta, ela chega na superfície da folha do milho, que tem a presença desses produtos, desses grupos químicos, então ela também pode sofrer a infecção dela, né? Me fugiu a palavra correta, mas o pessoal está entendendo, ela se contaminar. Ela também pode se contaminar via tarsal, pela patinha. Então, esse tipo de produto também auxilia e ele também tem efetividade de controle. Agora, o que muda nesse tipo de produto de contato é o tempo de efetividade. A maioria, ela vai ser efetiva entre 2, no máximo 3 dias. A partir daí, eu já começo a ter um decréscimo na efetividade desse tipo de produto. Agora, existe sim um grupo químico hoje, que já está registrado, que é o grupo químico dos fenilpirazóis. Existe um produto que tem uma efetividade a longo prazo. Esse produto, sim, vai ter uma efetividade maior a longo prazo. A longo prazo, que eu quero dizer, é 1 semana, no máximo 10 dias. Mas, mesmo assim, eu ainda tenho que estar trabalhando a cada 7 dias e eu devo entrar dentro do sistema de manejo com aplicações à base de neonicotinoides em alguns momentos. Por quê? Para fazer o controle de ninfa. Senão eu não tenho um bom controle de ninfa com nenhum outro produto que seja predominantemente por ação de contato. A ninfa fica escondida embaixo da folha. E para eu ter um melhor manejo, eu tenho que ter a ação translaminar acontecendo. Então não existe o melhor produto, mas depois, se quiserem informações mais detalhadas, a gente pode até passar sugestões de como trabalhar cada grupo desses, quando e como trabalhar cada grupo desses. Muito bem. Garolo, agora vem uma sequência de perguntas, de dúvidas em relação aos híbridos resistentes. E a gente começa com a pergunta do Carlos Henrique Piazza, lá de Araguari, Minas Gerais. Vamos ouvir. Ok. Aqui na fazenda a gente cultiva milho verão e milho safrinha. E nos últimos anos o principal vilão que a gente está tendo aqui é a cigarrinha no milho. A minha dúvida é, na hora das escolhas dos meus híbridos, eu devo escolher um milho com resistência ao enfesamento, resistência à cigarrinha, ou um milho de alta produtividade? Uma boa pergunta, né? Na verdade é o seguinte, o fato do milho ter uma melhor resistência, como eu disse anteriormente, não significa que eu estou livre do problema. Significa que a minha vulnerabilidade é um pouco menor, mas não significa que eu estou livre do problema. Então, eu traria a seguinte sugestão.
trabalhar o milho com maior tolerância, predominantemente nos momentos de maior risco. Eu vou dar um exemplo prático aqui, porque essa região planta safra e planta safrinha. E acho que a maioria das pessoas que estão na nossa reunião aqui, na nossa live, também tem esse cenário de milho verão e milho safrinha. Como a cigarrinha é um inseto que tem uma alta taxa de migração, para você ter uma ideia, 50% de uma população de cigarrinhas, ela vai se translocar 20 quilômetros de raio. Então, essa distância é muito longa. E ainda existe um percentual que ainda pode se migrar mais 10 quilômetros, ou seja, 30 quilômetros de raio é passivo de eu estar tendo migração. Agora, olha que interessante, 100% de uma população de cigarrinha, ela vai migrar pelo menos 10 quilômetros. Então, áreas com proximidade, milho verão, milho safrinha, áreas que eu vou plantar de safrinha com proximidade de milho verão, aí sim eu devo preferir híbridos com maior nível de tolerância. Por quê? Porque eu me torno menos vulnerável. Então, isso sim. Quando eu olho também os mapas de risco, como eu já disse anteriormente, eu vou ter que fazer um plantio do verão do tarde. Bom, plantio do verão do tarde, aí sim, eu posso somar à minha estratégia de manejo um híbrido de maior tolerância. Isso sim. Agora, eu nunca posso abrir mão, de produtividade. Todo mundo planta para colher mais. Híbridos de maior potencial produtivo, eles vão responder com incremento lucrativo o investimento que eu faço nele. Então, se eu fizer as boas práticas de manejo, mesmo híbridos que sejam moderados ou moderadamente suscetíveis, se eles tiverem alto potencial produtivo, eu não devo deixar de plantar. O único detalhe é que eu preciso melhorar a minha estratégia de manejo. Então, híbridos moderados e moderadamente suscetíveis, por exemplo, se eu escolhi pelo potencial produtivo, eu vou plantar tal híbrido porque a caixa produtiva dele é muito alta, mas na classificação da tolerância de cigarrinha, que não é de cigarrinha, na verdade é da doença do complexo de fezamento, ele está como moderado ou moderadamente suscetível. O que eu faço, então, para manter a integridade produtiva desse híbrido? Eu vou com o meu manejo até V10. Até V10. É uma aplicação a mais. Ou então, se eu estou numa área de muita pressão e eu tive que plantar um pouquinho depois, porque eu comprei a semente, atrasou por condições climáticas e tal, o que eu faço? Eu posso ir até V12 no manejo. Isso é importante. Eu melhoro a minha prática de manejo, mas eu não preciso abandonar os melhores híbridos, porque eles não são de alta tolerância. A gente não resolve o problema só com tolerância genética. A gente resolve o problema com as boas práticas de manejo. E aí, em momentos de maior risco, aí sim é melhor eu trabalhar com híbridos de maior tolerância. E isso sim, porque faz parte de uma estratégia. Então, o que eu preciso é elaborar a minha estratégia. Qual é a minha estratégia? Qual é a minha necessidade? Qual a distância que eu estou entre uma área de milho verão e uma área de milho safrinha? Que nem o nosso participante perguntou lá do Rio Grande do Sul, o plantio de setembro. O de setembro ainda está dentro de uma faixa tranquila. Agora, se ele atrasar e for para outubro, bom, aí ele tem que rever o planejamento dele. E aí ele tem que rever as práticas de manejo que ele vai ter que usar. E se for preciso, aí sim, como lá eu vou começar a entrar num momento de maior risco, bom, então agora eu prefiro trabalhar um híbrido de maior tolerância. Entendeu como? Então a gente não pode abrir mão de material genético nenhum. O que a gente precisa é olhar o material genético, olhar o momento que eu vou plantar, olhar o local que eu vou estar plantando, olhar a distância entre milho verão e milho safrinha. E aí, fazer o meu planejamento estratégico do melhor manejo. E só reforçar, híbridos de maior potencial produtivo, eles também podem entregar
maior lucratividade, mesmo investindo um pouco mais na prática de manejo. Então eu não devo abandonar, o que eu devo é elaborar a melhor estratégia. Muito bem. Seguindo então com as perguntas, Ivan Poyon, lá de São Domingos, Santa Catarina, está na tela já. Ele quer saber quais as características genéticas que trazem os milhos tolerantes ao complexo de enfesamento. Então, na verdade, nós temos duas formas de uma planta expressar mecanismos de defesa. Elas podem expressar mecanismos de defesa em relação à praga. Então eu posso ter híbridos que possam ser menos atrativos para a própria cigarrinha. E isso é uma forma de mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa ele pode ser tanto por antixenose como pode ser por antibiose. A antixenose é mais morfológico e a antibiose é mais químico. Então, substâncias químicas que às vezes essa planta pode produzir que repele a cigarrinha. Ou, na antixenose, talvez características morfológicas, coloração, pilosidade, coisas desse tipo que podem repelir a praga. Esse é um dos mecanismos. O outro mecanismo de defesa, realmente é a base genética, que é através de plantas que possam trazer compostos químicos que barram o desenvolvimento dos agentes causais dentro dela. Então, normalmente a gente exemplifica, para facilitar aqui o entendimento, como fitoalexinas. As plantas têm mecanismos de defesa também em relação a agentes causais, que podem ser também estruturais, com alterações morfológicas das células ou das plantas, assim como também podem ser bioquímicos, que é o caso de fitoalexina. A fitoalexina, ou as fitoalexinas, são os principais compostos orgânicos que a planta produz, algumas plantas conseguem produzir, e são compostos que podem bloquear o desenvolvimento ou reduzir ou retardar o desenvolvimento das colônias das bactérias e do vírus dentro da própria planta. Então são esses os mecanismos que a gente busca nas plantas. E é dessa forma que a gente busca selecionar os híbridos, né, de maior tolerância, e é assim que a gente, inclusive, consegue trazer, ou a gente vem buscando trazer para o mercado, cada vez mais híbridos que possam expressar melhor tolerância e nos deixar um pouco menos vulneráveis, né? Mas são esses os mecanismos que a gente trabalha. Mais uma pergunta, Garolo, da Cristiane Werneck, ela é de Campos Novos, lá em Santa Catarina. Está na tela já. Como reduzir o impacto do complexo de enfesamento na produtividade em híbridos sensíveis? Opa, boa pergunta. É como eu falei anteriormente. Olha só, para híbridos de moderada tolerância ou tolerantes, eu trabalho com foco no manejo da praga até V8. Híbridos moderados ou moderadamente suscetíveis, eu vou com o meu manejo até V10. E se eu estou vendo que a pressão da praga é alta, eu vou até V12. Principalmente para híbridos moderadamente suscetíveis. Então, o que vai mudar? Realmente uma ou duas aplicações a mais. Agora, tem um detalhe. Eu tenho que ser bem estratégico no meu planejamento de manejo. Isso é importante. E lembrar sempre que todas as práticas de manejo precisam ser utilizadas independente, inclusive, do material genético, ser mais ou menos tolerante. Agora, nesse caso em específico, eu tenho que ser realmente bastante assertivo e planejar muito bem o meu sistema de manejo. Muito bem. Temos uma pergunta agora do Matheus Portilho, de Uberlândia. Vamos lá, Matheus mandou um vídeo para a gente, vamos ouvir. Tá. Gostaria de saber se, mesmo sabendo que eu faço todas as aplicações para cigarrinha no milho, quais os potenciais de perda de produtividade ainda existem? Matheus, obrigado por essa pergunta. Essa pergunta me arremete
a uma coisa que eu acho fundamental e que às vezes, como as lives sempre tem um tempo determinado, a gente esquece de falar. É que é o seguinte, o principal aí, para responder isso para você, é todo mundo, todos os agricultores deveriam realmente levar a sério essa praga, o problema que ela traz, e todos, sem exceção alguma, deveriam utilizar as boas práticas de manejo. O que ocorre, e inclusive dá a sensação para o agricultor que faz de maneira correta, ele tem a sensação que não está conseguindo bom controle. Sabe por quê? Porque a cigarrinha do milho, como eu já falei anteriormente, ela é um inseto de alta taxa migratória. E além disso, tem mais uma coisa na cigarrinha do milho. É um inseto que tem preferência por plantas jovens. Então é muito comum a cigarrinha sair de uma planta que já está num estágio fenológico de V10, e ir numa lavoura que tem com proximidade 10, 20 quilômetros, ela vai lá na lavoura que está com plantas no estágio fenológico de V4, porque ela prefere a planta jovem. Então, quando um agricultor numa região não faz um bom manejo, ele acaba se tornando um criador de cigarrinha para os vizinhos todos. Esse é um grande problema que a gente encontra, na verdade, no campo. Por quê? Porque ainda existem, acredite no que eu vou falar, ainda muita gente está fazendo aplicações a cada 10 dias, como eu já disse, já perdeu o time, a cada 10 dias você já procriou cigarrinha. Isso é problema. É problema para si próprio e problema para o vizinho. Porque o cara que faz isso, ele acaba trazendo praga para o vizinho. E como essa praga já é de hábito migratório, o agricultor às vezes passa o produto hoje, daqui 4 dias ele volta na lavoura, parece que tem mais do que tinha quando ele usou. Isso é comum eu ouvir no dia a dia. Mas por quê? Porque às vezes ele está ilhado às vezes, por vizinhos que não estão fazendo o manejo correto. E acaba que esse pessoal começa a entregar cigarrinha para ele que faz correto. Só que, como eu já disse, os produtos dificilmente terão efetividade maior do que 3 dias, a maioria. A própria planta também tem o desenvolvimento dela, que também, de certa forma, atrapalha um pouco. Por quê? Porque a cada 3 dias eu tenho folha nova, a cada 3 dias e meio. Então, é óbvio que quando as pessoas que estão ao meu redor não fazem o que precisa ser feito, elas acabam me prejudicando. E isso é um problema sério. Por isso que muitas vezes o agricultor até fala, não, mas não está adiantando, essa é uma praga que não morre. E eu estou tendo perca de produtividade do mesmo jeito. E ele não está errado, não. Tem mesmo. Por quê? Porque ele está recebendo cigarrinha dos outros. Então, isso é um problema. Tem que haver uma conscientização geral de todos os agricultores de uma região para que todos façam o bom manejo. A única forma de mitigar a praga e mitigar impactos de redução de produtividade, como ele perguntou, é quando todo mundo realmente está no mesmo barco, numa mesma canoa e remando para o mesmo lugar. Porque um que remar ao contrário dificulta a evolução da barca. Pode, mesmo fazendo todos os manejos, ele pode ter perca? Pode. Pode por esse motivo. Uma das coisas que eu vou novamente mencionar aqui é a questão de biológicos. Biológicos na composição com produtos químicos vão ajudar a minimizar isso. Mas não se esqueçam, se não houver uma conscientização geral e todos os agricultores fazerem um planejamento de mitigação com já o produto estabelecido, químico, o produto biológico, os híbridos, o momento de plantar, com tudo isso bem desenhado, se não houver adesão geral, a gente vai continuar ainda tendo problemas. Muito bom.
Vamos prosseguir então. Luan Viotti, lá de Concórdia, Santa Catarina. Ele enviou a seguinte pergunta: pensando nas aplicações, qual o melhor horário para se fazer essas aplicações, o Garolo? É outra coisa que também pode estar no planejamento estratégico. Não existe muito uma regra, mas eu vou dar algumas sugestões. Primeiro, quando você olha a aplicação por si só, independente do produto, as aplicações noturnas ou do final do dia para de noite, elas costumam ter realmente uma eficiência um pouco maior. Por quê? Porque a minha competição com o ambiente é menor. À noite, a minha evapotranspiração é menor, a questão de vento é menor, aí não tem sol, não tem radiação com ultravioleta. Então eu tenho uma série de coisas que são mais pertinentes ao próprio ambiente e que melhora na tecnologia de aplicação. Então as aplicações noturnas, elas costumam ter uma eficiência maior. Agora, eu também posso usar de uma outra estratégia associada a essa. Produtos biológicos. Esse obrigatoriamente tem que ser do final da tarde para de noite. Raios ultravioletas incidindo em esporos dos fungos que são utilizados em biológicos, eles matam os esporos. E eu diminuo muito o número de esporos viáveis para fazer contaminação. Então, se eu fizer de dia, eu estou jogando dinheiro fora, literalmente. Então, produtos biológicos têm que ser do final da tarde para de noite. Agora, eu posso usar a seguinte estratégia. Neonicotinoides, que são produtos sistêmicos, eu posso também trabalhar preferencialmente aplicações de final do dia para de noite. Embora a maioria dos neonicotinoides, eles já vêm prontos, associados ao piretroide. Porque é outra dica que eu vou dar quando perguntaram dos grupos químicos. É muito interessante a gente ter alguns produtos que são compostos, mas que já vem pronto de fábrica. Eu não estou aqui orientando ninguém a misturar produto em tanque na fazenda, não. Comprar o produto pronto. Então, é muito o maior número de produtos que tem de neonicotinoides para cigarrinha, eles já são conjunto ao piretroide. E aí eu tenho dois modos de ação diferentes. Eu tenho um neonicotinoide que vai preferencialmente agir por forma de ingestão, como eu expliquei, circulando no vaso, ela atravessa o xilema, ela já começa a ingerir o inseticida, ou a ninfa que está embaixo, que também ingere o inseticida pela ação translaminar. Também outro detalhe é que a cigarrinha à noite costuma se esconder embaixo da folha, a adulta, então ela também vai fazer parceria com a ninfa, ela também acaba ingerindo logo na manhãzinha, antes ainda de começar a sair o sol, ela também acaba ingerindo o produto com ação translaminar e eu também acabo tendo a possibilidade de matar o adulto. Bom, mas enfim, produtos que são prontos, que são misturas de neonicotinoides com piretroide. O neonicotinoide age como eu falei. O piretroide age por, a gente chama de choque. É contato, mas é um contato com morte quase que imediata. Então, se houver a cobertura do inseto com o piretroide, no finalzinho do dia, antes dela se recolher debaixo da folha, eu ainda tenho chance do piretroide também fazer o efeito, até mesmo por cobertura do inseto, né? Chegando no inseto, cobrindo o inseto, e a morte é quase que imediata. Então, esse tipo de produto, se eu utilizar à noite, ou final do dia até de noite, eu também posso ter até uma eficiência maior. Já os produtos de contato, como eu falei, fenilpirazol, organos fosforados, metilcarbamato, o que eu posso trabalhar? Nas primeiras horas da manhã, desde que o ambiente não esteja favorável para inversão térmica. Desde que o ambiente não esteja favorável para inversão térmica. Se eu trabalhar logo nas primeiras horas da manhã, porque cigarrinha, aqui é outro detalhe, né? Eu vou até usar um negócio engraçado. Cigarrinha é igual galo. A hora que ele começa a perceber o sol querer sair, ela já começa a bater a asa. E a hora que eu tenho o primeiro facho luminoso, ela já começa a sair debaixo da folha.
E aí ela já vai percorrer, ela já vai migrar. Então, o que acontece? Se eu trabalho um produto de contato logo nas primeiras horas da manhã, eu vou pegar a cigarrinha logo ainda nos primeiros voos. E outra coisa, eu tenho o produto sobre a folha e ela vai primeiro incidir, ela vai começar os estiletamentos dela pelas folhas que estão abertas. Agora, à medida que o dia vai correndo e eu começo a aumentar a temperatura e eu começo a ter a incidência luminosa já mesclada, incluindo alguns raios ultravioletas, ou seja, depois das 10, 11 horas, principalmente depois das 10, 11 horas, o que acontece? Ela já começa a se abrigar dentro do cartucho. Então, esse que é o detalhe. Então, produtos de contato eu posso usar logo pela manhãzinha, que eu vou ter realmente uma boa eficiência de controle e eu vou até melhorar o nível de controle, tá? Mas isso são dicas e sugestões que eu estou trazendo diante dessa questão de horário de aplicação. Boa, Garolo. Vamos lá, mais uma. Agora vem lá de Montes Claros, Minas Gerais, é do Luiz Armani. Vamos ver a pergunta que ele mandou para a gente. Vamos lá. O raiado fino não limita a produtividade do milho? Olha só, como eu falei, nós temos os 3 agentes causais. O raiado fino é o vírus. Não, ele também pode limitar, sim. É que o que a gente tem observado é que o raiado fino tem se mostrado um pouco menos agressivo do ponto de vista realmente de queda de produtividade do que as bactérias dos molicutes. E principalmente o espiroplasma. As bactérias dos molicutes, nós temos 2, como eu falei lá atrás. Uma é o espiroplasma com Kelly, que é responsável, ou seja, é o agente causal do enfesamento amarelo ou enfesamento pálido. O fitoplasma, ele é o agente causal, é a bactéria que é o agente causal do enfesamento vermelho do milho. Normalmente, as bactérias, elas são mais agressivas, elas têm se mostrado no campo mais agressivas do que o próprio vírus. Mas o vírus também pode, e ele também traz, sim, impactos econômicos. Então, não tem esse lance, não. A gente tem que ter o bom manejo da praga, porque a gente também não consegue saber com que ela está infectada. Se ela está com vírus, se ela está com os molicutes, ou se ela está com tudo. Então, como a gente não consegue saber por antecipação, a gente tem que realmente ter um manejo bastante efetivo. Muito bem. Vamos lá. O Cristiano... Acho que a garganta secou, desculpa a tosse aí, a garganta é que secou. Quer tomar uma aguinha? Fica à vontade. Enquanto isso, a gente roda um VTzinho aqui. O Cristiano Rodrigues, lá de Nova Ponte, fez também uma pergunta. Nova Ponte é em Minas Gerais, Garolo. Vamos lá. Certo. Tive bastante milho acamado nessa safrinha. Gostaria de saber qual a porcentagem que eu poderia atribuir ao enfesamento. É uma ótima pergunta também, viu? Todas estão sendo muito boas, viu? Porque nos dá a oportunidade realmente de discorrer melhor sobre o assunto. Primeiro, nós temos que entender o que é esse acamamento. Ou melhor, o que é esse quebramento de colmo. Por que está acontecendo esse quebramento de colmo? Esse quebramento de colmo está sendo oriundo do quê? É de fungos? Nós estamos tendo podridão de colmo? Ou nós estamos tendo exaustão de colmo? Esse é um primeiro princípio. Por quê? Porque existem regiões e existem momentos que também a parte de fungos que podem causar podridão de colmo, às vezes estão em alta pressão numa determinada área. E independente da planta estar ou não com o complexo de enfesamento, eu posso ter a ocorrência da podridão do colmo e, por consequência, o quebramento de colmo. Só que também tem uma coisa que é engraçada, né? Hoje, tudo que acontece é cigarrinha. O colmo quebra é cigarrinha. Eu tenho uma alta formação de fumagina na planta. Nossa, é cigarrinha. E a gente esquece do pulgão.
A gente esquece que existem fungos que entram no colmo, atacam o colmo, independente da planta estar ou não com complexo de enfesamento. Quer ver outra coisa? Exaustão de colmo. Exaustão de colmo é o colmo perder o açúcar, isoporizar, sem ter fungo lá dentro, apodrecendo. Isso acontece. Aí, de novo, cigarrinha. Mas a gente acaba, às vezes, esquecendo de olhar quanto tempo de seca eu tive, quais foram os impactos ambientais, naturais que a minha planta passou. Quer ver outra coisa? Diabrótica, larva de diabrótica. Esse ano, principalmente, foi um ano de alta incidência de larva de diabrótica em culturas de safrinha, no milho de safrinha. Mas, primeiro, dificilmente alguém olha a raiz. Se não olha a raiz, você nunca vai saber que você teve larva de diabrótica. E larva de diabrótica, ela é tão problema, e inclusive é um inseto, é uma larva, que por perfurar a raiz, ela também permite a entrada de fungos, principalmente fusariose, que depois vai contaminar pela raiz, vai chegar no colmo e causar podridão de colmo. Mas se eu nunca olho raiz, como é que eu vou descobrir que tem larva diabrótica? Então existem várias coisas, na verdade, que podem induzir uma planta a ter o quebramento de colmo. Então a primeira coisa, minha indicação à sua pergunta é a seguinte: ou você, ou quem é o seu consultor agronômico, não deixa só falar, é cigarrinha. Não, para lá. Vamos arrancar a planta. Vamos olhar a raiz dessa planta. Outra coisa, qual é o agrônomo que não tem canivete? Agrônomo sem canivete pode pular fora do muro com esse aí, ó. Porque no mínimo o canivete e uma trena tem que ser o instrumento do agrônomo. Médico sem aquele negócio de ouvir coração não é médico. Então o agrônomo tem que ter no carro um canivete, tem que ter no carro uma pazinha para contar semente, para arrancar do chão, e tem que ter no carro uma trena para poder medir e ver as coisas, senão não está fazendo o serviço direito. Canivete corta a planta, corta o colmo, até a coifa da raiz, tira do solo e olha, para ver se não está tendo podridão. Por quê? Porque pode ser um fungo que está atacando. E olha a raiz para ver se não tem perfuração, porque pode ter sido, inclusive, induzida pela presença da larva da diabrótica. Agora, uma planta acometida por complexo de enfesamento, ela pode se tornar mais vulnerável? Pode. Isso é verdade. Pode sim. Só que cada vez que a gente fala pode se tornar mais vulnerável, se torna uma regra. E não é assim que funciona. Eu tenho a oportunidade, sabe, eu até vou aproveitar dessa pergunta, porque essa pergunta, eu faço uma resposta, você pode notar que eu fico irritado quando eu respondo isso. Por quê? Porque eu vejo, de certa forma, uma displicência, às vezes, nossa, agronômica, em orientar melhor o agricultor. O agricultor precisa ser bem orientado. Eu vou aí em várias interações no Mato Grosso, tive agora, eu já fui 2 ou 3 vezes agora, recente no Mato Grosso, uma das primeiras coisas que eu faço, vamos identificar se aqui tem complexo de enfesamento real. E a gente começa pelas folhas. Primeiro sintoma, folha. Outra coisa é lá em cima, folha de cima. Depois que nós vamos abrir colmo. E outra coisa, quando eu tenho podridão de colmo, plantas com morte prematura, ela morre meio que por igual, inteira. Plantas com complexo de enfesamento, ela morre de cima para baixo. Então é diferente, mas precisa conhecer. Precisa ir no campo. Mas eu não tive essa instrução. Então corta o colmo e olha. E outra coisa, olha o grão, vê como é que está. Olha a planta em cima, vê se ela está apresentando as colorações sintomáticas do complexo de enfesamento. Tudo isso faz parte de uma diagnose. Então nós não podemos definitivamente associar quebramento de colmo com complexo de enfesamento. Não é uma matemática. E eu consigo mostrar isso nas interações, porque é comum você abrir colmo de plantas que estão realmente com complexo de enfesamento e não tão podre. E nem sempre ela exaure. Nem sempre ela exaure por completo. Então, precisa desassociar isso. Mas, estou repetindo,
É mais vulnerável? É, com certeza uma planta sim pode se tornar mais vulnerável, mas não é uma regra. Boa. Garolo, vamos lá. Produtores estão questionando aqui, estão querendo saber dicas de produtos da Bayer para fazer o controle aí das doenças. Então vou colocar na sequência aqui o Gabriel Oliveira, de Cristianópolis, Goiás, e o Matheus Mantuan, de Uberlândia, Minas Gerais. Ambos têm esse questionamento. Vamos ver a pergunta deles. Queria saber qual que é o manejo que a Bayer tem com os problemas de cigarrinho na cultura do milho. Em meio a esse ano, com a alta presença da cigarrinha nos campos aí, queria saber quais são as opções Bayer para o manejo químico dessa praga. Obrigado, um bom dia a todos. E aí, Garolo? Então vamos lá. A Bayer, ela tem vários produtos que são importantíssimos. E a gente começa lembrando, pelo menos, não vou entrar no detalhe, mas eu vou lembrar vocês que, inclusive, para o manejo do milho tiguera, a Bayer também tem herbicida, a base de a Bayer também tem o herbicida que usa-se para o manejo do milho tiguera. Então também nós temos esse produto para contribuir no manejo do milho tiguera, que é o primeiro passo das boas práticas de manejo. É um fenoxaprop, é o pódio EW. Aí vamos pensar direto agora na planta, né? Então o que a gente tem? A Bayer também tem um produto para tratamento de semente, que é altamente importante, de altíssima eficiência na chegada da praga, que é o Cropstar. O Cropstar é um tratamento de semente, é um produto químico à base de neonicotinoide e metilcarbamato, e nós temos o registro específico nesse produto para o manejo da cigarrinha do milho, através do tratamento de semente. Então, o Cropstar é um produto altamente eficiente e indicado oficialmente no Ministério da Agricultura para o manejo da cigarrinha do milho, incluindo percevejo, incluindo primeiras infestações de pulgões, que também são alvos do produto Cropstar. Então, nós temos sim. E outra coisa, o metilcarbamato, que faz conjunto ao neonicotinoide, que é o imidacloprid, o neonicotinoide, o metilcarbamato, que se faz em conjunto ao neonicotinoide, ele também é importante no manejo inicial da lagarta do cartucho. Então, é muito importante a utilização do Cropstar. Esse produto, a gente trabalha numa indicação de 300 a 350 ml por 60 mil sementes. E esse é no tratamento de semente. E depois a Bayer traz, e agora eu vou fazer uma sugestão já, como um plano de ação no manejo da cigarrinha. Nós conseguimos trazer para o agricultor um fenilpirazol, que é o Etiprole. O Etiprole é o Curbix. O nome comercial é Curbix. O Curbix é um produto excelente. Ele é excepcional para percevejo barriga verde e ele é excelente na composição também para o manejo da cigarrinha do milho. A nossa indicação é que logo na primeira aplicação, que você pode fazer ou em V1 ou em V2, com o Curbix, quando focando a cigarrinha do milho, né? Você vai fazer em V1 ou V2, depende de como que está a pressão na sua região ou da sua proximidade de áreas de verão, como eu falei anteriormente. Então, eu uso o Curbix logo na primeira aplicação. A dose é de 750 ml por hectare. Lembrando que não se trabalha subdosagem, pessoal. É comum a gente ouvir pessoas, mas eu usei meio litro por hectare e foi muito bom, controlou bem. Esquece. É 750 ml por hectare. Essa é a dosagem correta que a gente tem que trabalhar. Então eu uso o Curbix logo na primeira. Por quê? É porque o Curbix, ele tem
algumas características físico-químicas que eu preciso falar para vocês. Por que que eu quero usar ele logo na primeira aplicação? E olha que ele é um produto que age exclusivamente por contato. Mas por que eu uso ele logo na primeira aplicação? Primeiro, pelo seguinte, a cigarrinha quando chega, ela chega adulta. Eu não tenho chegada de cigarrinha na fase ninfal. A ninfa não se mexe, ela está lá debaixo da folha. A cigarrinha só chega adulta. E para um bom manejo de adulto, eu posso sim trabalhar só com produto de contato, até para preservar os produtos com ação sistêmica translaminar, que eu vou falar logo à frente, para preservá-los. Por quê? Porque eles também têm um limite de uso. Então eu vou estourar. Então, para não estourar, o que eu posso fazer? Eu posso preservá-los para frente, porque mais para frente, o que sobrar de cigarrinha, ou o que entrar nova, aí sim eu vou poder ter ninfa. E aí eu vou precisar do neonicotinoide. Então, eu deixo o neonicotinoide via foliar para frente. Na primeira aplicação, eu uso realmente o produto de contato, porque a chegada é só de adulto. E por que o Curbix é diferenciado? Por que que o Etiprole é diferenciado? Primeira coisa, porque ele tem baixa solubilidade em água. Então, nem chuva carrega esse produto com facilidade. Segundo, esse é um produto de baixíssima volatilidade, pressão de vapor, baixíssima volatilidade. Então ele dura mais tempo, ele fica mais efetivo por mais tempo na superfície de contato, tanto da planta quanto inclusive da palhada aonde ele cai. Porque nem a água de chuva carrega ele fácil, nem de cima da palhada. Então ele tanto serve para cigarrinha não vai na palhada, mas eu tenho percevejo na palhada. E eu posso usar esse mesmo produto com as duas finalidades e com alta eficiência de proteção. Então, o Curbix na primeira. Bom, eu falei de baixa volatilidade. Uma outra coisa que esse produto tem, que é super importante, é uma alta lipolificidade. Puxa, essa palavra é difícil. O que significa isso? É a capacidade dela combinar com cera e gordura, que estão presentes tanto na palhada, quanto na folha da planta do milho, quanto também no inseto. Porque o inseto também tem cera, tem cera na própria estrutura da pata. E como ele é um produto de contato, se ele tem essa alta lipolificidade, a capacidade dele combinar com essa cera, com essa gordura que está no inseto também é maior. E isso me dá o quê? Mais proteção. Além disso, por ele se combinar com cera, ele também fica mais tempo presente no ambiente onde ele está colocado. Então é um produto com um período de efetividade maior. E hoje existem já várias pesquisas que são além da Bayer, que já estão mostrando isso no mercado. Eu acredito que já está circulando nos grupos de WhatsApp o comportamento do Curbix a longo prazo. Então, é um produto que a gente precisa, tanto para o percevejo, quanto para a cigarrinha do milho. E é logo na primeira aplicação que eu vou trabalhar o Curbix pela chegada do adulto da cigarrinha e não ainda ter presença de ninfa. Dessa forma, eu preservei também os neonicotinoides para frente. E o último detalhe do Curbix, pessoal, que também faz com que esse produto tenha mais tempo presente no ambiente, é que o Etiprole, que é o ingrediente ativo, é a química que realmente mata o inseto, todo produto químico sofre uma biodegradação quando em contato no ambiente com água e micro-organismos. Por isso que a maioria dura 3 dias, porque tem a própria biodegradação que também acontece natural. Na maioria dos produtos, a biodegradação, a molécula inseticida, quando é biodegradada, ela se torna numa molécula química neutra. No caso do Etiprole, ele tem uma diferença. A primeira biodegradação que ele sofre por ação de micro-organismos,
ele ainda se transforma numa outra molécula química que continua tendo ação inseticida, que é o etiprolissulfone, é a combinação com radical de enxofre. E isso ainda permanece, essa molécula química, por mais tempo fazendo o efeito de inseticida. Então a gente inclusive disse que por todas essas características físicas, que eu já falei anteriormente, esse é um produto de maior sorção, ou seja, ele permanece mais tempo no ambiente e com a efetividade de proteção, ou seja, fazendo o comportamento de inseticida, que é o que a gente buscou nele. Bom, esse é um produto. O outro produto que a Bayer traz, e que vem na sequência, é uma dobradinha que a gente fala, é o Connect. O Connect é excepcional no controle e no manejo da cigarrinha. Aí alguém fala, mas eu olho o resultado da pesquisa que realmente você falou, o Curbix está lá, estourou, bacana, show. O que você falou, bateu. Mas quando eu olho o Connect, ele está comum, parece que não tem diferença. Sabe por quê? Porque a avaliação está sendo em adulto. E a ninfa? Cadê a avaliação separada? O neonicotinoide, pessoal, é a base para a gente manejar a população do inseto. Então, além de eu ter o manejo no adulto, eu vou ter o manejo da ninfa. Agora, é difícil a gente encontrar a informação da ninfa. E a ninfa, na minha opinião, é até mais importante eu manejar do que o próprio adulto inicial. Por quê? Olha que interessante, um adulto, se ele chegar, um adulto que chegar limpo, nasceu hoje, numa planta que não é infectiva, ele é um adulto limpo, ele vai levar de 3 a 4 semanas, depois que ele entrar numa planta infectada e ele sugar aquela planta e ele adquirir o agente causal, ele vai levar de 3 a 4 semanas para se tornar um inseto infectivo, porque é o período de latência das bactérias dentro do aparelho digestivo do inseto. A propagação das bactérias dentro do aparelho digestivo vão levar de 3 a 4 semanas para ela chegar a infectar a glândula salivar do inseto. E é a partir daí que o adulto que chegou limpo numa planta doente se torna um vetor de transmissão. Bom, quando eu falo de 3 a 4 semanas, eu estou falando de 21 a 28 dias, correto? O ciclo inteiro da fêmea, que é o ciclo maior, em média no Brasil são 45 dias. Na região sul pode chegar um pouco mais, até 55, por causa do frio. Então, em temperaturas mais amplitude térmica, ele acaba estendendo um pouco o ciclo. Então, quando eu faço essa conta, eu começo a ver que o adulto, o período realmente que ele é vetor de transmissão é relativamente pequeno. Por quê? Porque o ciclo de 45 dias, eu já gastei 28 dias, é quase 30 dias para ele se tornar infectivo, então sobrou 17 dias só. Agora uma ninfa não. A ninfa, a partir do Instar 2, ela já começa a sugar. E ela no final do Instar 2 já pode atingir o floema. Se ela atingir o floema, ela já começa a adquirir os agentes causais. E como eu disse que ela leva só 18 dias para cumprir o ciclo ninfal, o que acontece? A hora que ela termina o ciclo ninfal, se torna adulto, com 1 semana, ela já é possível de ser um inseto vetor. E aí, ela tem praticamente mais de 30 dias como inseto vetor. Então, ela tem muito mais tempo com capacidade de ser inseto vetor do que o próprio adulto que chega limpo. Então, pessoal, a gente preserva e usa o neonicotinoide, sim, no manejo da cigarrinha, também com foco em ninfa. E esse é o grande diferencial que a gente encontra no Connect. O Connect, ele tem, a base dele é neonicotinoide com piretroide. Como eu falei anteriormente, eu tenho a beta-cifultrina, que é o piretroide, que traz a ação de choque, quer dizer, aonde pega, ele já vai matando, e tem o neonicotinoide, que vai fazer ação translaminar
me ajudando no manejo de ninfa e, ao mesmo tempo, via xilema, me ajudando no controle do adulto. Então, a Bayer traz esses produtos como opções, sim, de manejo. E outra coisa, o Connect, eu posso usar até 3 aplicações por ciclo da cultura. O Curbix, eu posso usar 2 aplicações por ciclo da cultura. Então, se o agricultor quiser e falar, não, só vou usar produto Bayer, ele faz 5 aplicações, até, como eu falei, até V10, ele faz 5 aplicações usando só produto Bayer. Entra com Curbix, depois vem com Connect na segunda aplicação, na terceira aplicação ele pode ir para Curbix de novo e terminar as 2 últimas aplicações com Connect. Ou ele usa Curbix, usa Connect, e de repente em V8 ele já consegue resolver a situação, já está tranquilo, talvez nem precise usar 2 vezes o Curbix. Então, esses são produtos que a gente traz para o agricultor no sentido de realmente contribuir com um melhor manejo dessa praga e garantir uma melhor produtividade. Boa. E quando a Só um detalhe que eu esqueci, hein? Connect é 1 litro por hectare, e o Curbix 750 ml por hectare, e o Cropstar, como eu já tinha dito anteriormente, de 300 a 350 ml por hectare. E se usarem o Pod EW, que é o herbicida, é no máximo 1 litro por hectare. Posso dividir em 2 aplicações, mas sempre fazer no máximo 1 litro por hectare dentro da cultura. Muito bem. Quando a discussão é boa, o tempo voa, né, Garolo? Então, vamos adiantar aqui, vamos para o controle biológico. Perguntas sobre controle biológico, enviadas aí, a primeira delas pelo Fabrício Facini. Ele é de Seberi, lá no Rio Grande do Sul, está aí na tela. Qual a importância do uso de biológicos e produtos químicos no controle do inseto vetor? É sempre importante fazer essa combinação. Por quê? Como eu disse, o produto químico, tanto o Curbix como o Connect, como qualquer outro que ele escolher, vai ser 7 dias o período permitido de reentrada. Bom, para esperar 7 dias, o que eu posso fazer? A estratégia é, eu uso em conjunto ao produto químico o biológico. O biológico, ele tanto ajuda a melhorar a performance de índice de manejo da praga, ou seja, percentual de morte, de insetos mortos, tanto ele ajuda nisso, como também o produto biológico que chega ao chão e não fica exposto a raios ultravioleta, com 1 semana, porque ele também contamina a matéria morta do solo, então com 1 semana ele é uma fonte de novos esporos que você mesmo produziu. E aí, o vento é que é o principal agente disseminador desses esporos. E é a única forma de você também levar um produto de baixo para cima. E ele também acaba tanto ajudando a pegar o adulto, como ajuda a pegar a ninfa. Então, o biológico é importante, mas sempre em conjunto ao químico. Por que nunca só biológico? Porque biológico, para paralisar o inseto, vai levar pelo menos 3 dias. E você, quanto mais rápido consegue matar o inseto, menos chance você dá a ele de ficar infectando plantas. Então, é de fundamental importância, sim, a gente também trabalhar em conjunto biológicos. Também diria para vocês que a maioria dos biológicos não tem número máximo de aplicações, a maioria não tem, e tenho que tomar alguns cuidados, como eu já falei anteriormente. Primeiro, trabalhar com esse tipo de produto sempre no final da tarde ou à noite, aplicações. Outra coisa, que aí é importante não só para ele, e aqui é uma chamada que eu quero dar também para todo mundo. Cuidado com pH de cauda. Presta bem atenção, não é pH de água, não. pH de cauda. É muito comum também haverem misturas de 2, 3 produtos numa mesma aplicação, aproveitando a aplicação. Bom, legalmente isso não é permitido, mas na prática não tem como. O agricultor acaba tendo que fazer para maximizar o negócio dele, senão também não vai virar. Tá. Bom, se ele faz, ele tem que tomar cuidado com o pH de cauda. Sabe por quê? Porque cada produto tem a sua exigência específica de pH. Eu uso um Connect junto com um glifosato, por exemplo.
Ah, lá na terceira aplicação eu já aproveito, já o milho RR, eu vou passar o glifosato para controlar o mato e já vou pegar o Connect junto para controlar a cigarrinha. Beleza. Aí ele esqueceu de olhar o pH da cauda. Sabe o que aconteceu? Ele usou um glifosato que precisa de um pH entre 3,5 e 4,5 e misturou com um Connect que precisa de um pH entre 5,5 e 6. E aí? Sabe o que vai acontecer? Vai prevalecer o pH do produto de maior concentração, que no caso é o glifosato. E sabe o que vai acontecer com o Connect? Não vai funcionar. Por quê? Porque está totalmente fora do pH ideal. E sabe o que aconteceu? A culpa é do Connect. Connect não presta. Então, pessoal, eu estou dando um exemplo para vocês que na agricultura tem que olhar detalhe. A gente só vence olhando detalhe. Aí alguém pergunta já em seguida, e aí, como é que eu faço então? Use um tamponante. Eu uso um adjuvante tamponante para equilibrar o pH, trazer estabilidade da cauda e estabilidade para os dois produtos funcionarem. Então dá para fazer? Até dá, desde que eu tenha essa atenção. E isso também com produto biológico, porque produto biológico, ele precisa de pH entre 5,5 e 6,5. E eu tenho que prestar atenção nisso, senão eu mato tudo. Eu uso biológico e já matei tudo, os esporos do fungo. Não vai prestar. Também não vai prestar. Então eu tenho que olhar isso e ter o cuidado disso. Fazer agronomia hoje é fazer com detalhe, senão eu perco a eficiência dos produtos. Os biológicos que estão registrados hoje são praticamente 2 fungos que são os mais importantes. Também agora já tem produto à base de metarrhizo, só que esse eu não quero falar nada sobre isso ainda. Mas os 2 produtos que estão registrados, ou melhor, os 2 fungos registrados são a Bovéria baciana, que é a mais antiga, tem 3 cepas diferentes da Bovéria baciana, e o outro fungo, hoje muito importante, registrado no manejo de cigarrinha, é a Isaria fumosorosea. Então são 2 fungos, os 2 são importantes, os 2 têm registros e a escolha realmente é do agricultor, qual o produto que vai satisfazer melhor a sua necessidade. Então tá, então vamos complementar essa resposta sua com a pergunta do Thales Ricardo, Vila Maria, lá no Rio Grande do Sul. Ele quer saber qual o melhor produto biológico ou cepa biológica para o controle da cigarrinha. Qual o melhor, garoto? Então, essa é uma pergunta que vai ser difícil para mim trazer qualquer tipo de resposta, tá? O que eu posso dizer é o seguinte: os 2 principais fungos que estão realmente trazendo benefícios são Isaria fumosorosea e a Bovéria baciana. A Bovéria baciana tem 3 cepas diferentes. As cepas mais atualizadas podem trazer um pouquinho mais de eficiência, mas a gente também não despreza, todas têm boa eficiência, na verdade. O que vale muito é a qualidade, na verdade, da fabricação desses produtos, sabe? O produto biológico, eu diria que tanto a Isaria quanto a Bovéria tem uma alta eficiência, mas o que vai ser muito impactante é a qualidade do produto. Agora, existem estudos que estão trazendo alguma referência já entre uma e outra, o que é melhor e o que é pior. Mas como a Isaria é muito recente, eu não quero me arriscar a falar nada por enquanto, tá? Mas eu acho que é uma opção também muito importante e fundamental dentro do processo de manejo. Muito bom. Garolo, pelas perguntas que a gente recebeu, você percebeu aí que ainda existem muitas dúvidas em relação aos questionamentos que vão sendo feitos, né? Mas, de novo, a gente tem uma pergunta aqui que trata do futuro da cultura do milho, principalmente. De volta para o futuro de novo, e quem faz a pergunta é o Antônio Gazarin, lá de Jataí, Goiás. Vamos ouvir. Nós somos produtores de milho há muitos anos. Milho verão, a gente produz milho verão e milho safrinha. Nós produzimos milho verão aqui na nossa região há 34 anos. E milho safrinha desde que o milho safrinha existe na nossa região. E a gente está percebendo de uns anos para cá que está aumentando muito o problema da cigarrinha
no milho, tanto milho verão como no milho safrinha. Então é uma preocupação que nós temos hoje, eu acho que não só nós produtores da nossa região, como o Brasil como um todo. Então eu faço um questionamento, como será o futuro? Será que a cigarrinha vai ser um problema para a cultura do milho no centro-oeste brasileiro? Então, olha só, pensando e olhando a nível futuro, e pensando no centro-oeste como um todo, né? E não só no centro-oeste, como no Brasil todo. Eu acho que é uma visão que a gente precisa ter a nível de Brasil. Eu diria para você o seguinte, realmente a cigarrinha já está sendo um grande problema para todo mundo. Mas, por quê? Eu acho que a gente ainda estava muito desencontrado em informações, em orientações. E hoje nós estamos cada dia crescendo mais na forma de orientar, na forma de trazer informação para o agricultor, de trazer recomendações, como a gente teve hoje aqui nesse bate-papo, né? Nós trouxemos vários apontamentos que eu imagino que possam ajudar o agricultor a minimizar esse impacto. Mas eu ainda diria o seguinte, nós não podemos deixar uma praga realmente tomar conta da gente. Manejo de praga, controle de praga é quando eu tenho a rédea na mão. Infelizmente, a maneira como a coisa estava vindo, a praga que está com a rédea na mão. Hoje é a cigarrinha que está com a praga na mão, assim como o percevejo barriga verde está com a rédea na mão. Agora nós estamos o quê? Trazendo soluções, opções de soluções, para a gente passar a rédea para nossa mão. Mas para isso tem que ter uma adesão geral. Toninho é meu amigo, viu? Ele também, inclusive é meu amigo pessoal, Toninho Gazzarini. Eu diria para você o seguinte, meu amigo, nós temos que encampar, ainda mais em Jataí, nós temos que encampar a campanha que todos realmente façam bem feito o manejo da cigarrinha do milho, porque é só assim que a gente vai conseguir realmente tomar a rédea para as nossas mãos. E é isso que a gente precisa fazer. Nós não podemos deixar que esse inseto realmente impacte de tal maneira que possa prejudicar a cultura do milho. E nem perdermos potencial produtivo por conta de um inseto. Não, nós temos que manter alto potencial produtivo, híbridos de alta caixa produtiva. Ao longo do tempo, também vamos estar formando híbridos com maior nível de tolerância, mas nós não podemos perder hoje o que a gente já tem. Então vamos focar na praga. O que a gente tem que fazer hoje? Melhorar o nosso manejo na praga, mas com a adesão de todos, porque um que não fizer atrapalha os outros tudo que estão fazendo.